Então, pessoa, precisamos desdobrar por aqui mais um daqueles super mega eixos tema de uma complexidade ímpar e de uma necessidade absurda para a realidade das provas ultimamente. Eu me refiro nesse momento à questão da juventude e a relação dos jovens com política, com economia, com sociedade, com vida, né? Graças a Deus. Afinal de contas, boa parte dos temas das provas aí, que a maioria encara, envolve a realidade dos próprios estudantes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou seja, o seu comportamento frente à realidade em que você está inserido. Os temas de redação têm vínculo com isso e você precisa saber argumentar a respeito dessa realidade em que muitos de vocês estão inseridos. Eu sei que não é uma coisa muito confortável falar de si mesmo nos textos, ou avaliar-se, né, em relação à própria conduta no mundo, mas é uma necessidade para boa parte dos temas daqui por diante. E o gosto, né, a menina dos olhos do governo federal atualmente, sobre o tal projeto de vida que foi incluído dentro do ensino básico, torna esse tema eixo ainda mais necessário, ainda mais importante. Eu me refiro, obviamente, a essa discussão como um tema eixo, porque os braços e as múltiplas ramificações da discussão sobre juventude acabam nos obrigando a desenvolver uma bagagem específica que a gente possa dinamizar para quase tudo. Até porque sobre juventude dá para falar sobre engajamento político, sobre atuação no mercado de trabalho, sobre interações sociais, sobre a relação com o meio tecnológico, enfim, né? Ou seja, a forma como essa geração mais nova e, vamos dizer, daqui a pouco emancipada, lida com o meio em que ela está inserida e com o caos de planeta que a minha geração deixou para ela, né? Vai todo mundo morrer. Que pena. Ou talvez a geração anterior à minha, eu nem sei se eu posso ser considerado jovem, pela cor do cabelo você deve imaginar que não, né? Acho que não. Então, é aqui o mundo destruído que eu estou deixando para as próximas gerações mesmo, e a forma como ela tem reagido a isso, né? Eu acredito que uma das primeiras teses, uma das melhores para você discutir sobre a relação do indivíduo, do jovem, com o meio contemporâneo, é a forma como nós lidamos com o imperativo do prazer, conceito que o Jacques Lacan já discute no século XX e que é uma consequência direta das transformações pós-guerras. O que é isso? Bom, até as grandes guerras que marcaram o início do século XX, o mundo era governado pelas instituições, pelo controle, pelas proibições, pelas limitações e, obviamente, pelas tradições. Ou seja, jovens reproduziriam o que os pais fizeram, que reproduziram o que os avós fizeram, que reproduziram os que os bisavós fizeram, que reproduziram o que os tetravós fizeram. Porra! Tudo isso? Até o trava-língua já não tem limite mais. Ou seja, as sociedades foram governadas por aquilo que as precederam, ou por aquilo que Sartre chama de projet de la vie. Já havia um projeto de vida desenhado para todos, que era necessariamente a reprodução ou a continuidade dos projetos de vida que outros desenharam também. No entanto, as grandes guerras fizeram uma transformação absurda nessa perspectiva de vida. Até porque com as guerras não sobra muito valor para esses projetos. E a gente sabe que as grandes guerras trouxeram um frescor de liberdade muito grande em relação às instituições, aos projetos de vida e a esses valores todos estabelecidos até então. E aí, francamente, o mundo que era regido pelas tradições, pelo projet de la vie e pelas heranças das instituições e de antepassados, foi substituído por uma possibilidade gigante de liberdade, de escolha, de novos horizontes e, principalmente, de um aproveitar a vida como nunca antes tinha sido possível. Por que nunca antes tinha sido possível? Porque as proibições e os tabus eram grandes. E o pós-guerra trouxe a possibilidade de mais prazeres e um imediatismo maior em relação a esses prazeres. Então, francamente, das grandes guerras para cá, nós temos sido cada vez mais governados pelos prazeres, pelos afetos, pelas emoções. E isso tem sido o norte da vida contemporânea. Afeta muita coisa?
afeta muita coisa, porque francamente a própria dimensão do trabalho mudou muito. E nós enfrentamos sérios problemas, inclusive com a desvinculação econômica. Ou seja, nem todo mundo hoje que é formado ou que tem algum tipo de qualificação de mercado está no mercado. Muitas das vezes porque não quer, ou porque não sente que é o ideal, ou porque não é uma carreira que satisfaz. Porque sim, nós somos cada vez mais, eu estou me dizendo jovem de novo, né? Nós somos ainda extremamente apegados à ideia de que trabalho precisa ser traduzido em prazer. Toda a vida precisa ser traduzida em prazer. É preciso trabalhar para ser feliz, é preciso estar em relacionamentos para ser feliz, é preciso cuidar da família para ser feliz. A felicidade e os prazeres se tornaram a única obrigação da vida. E a gente sabe muito bem que trabalho não traz prazer, que família nem sempre é afeto, que relacionamentos nem sempre são cor-de-rosa. E a cada frustração que trabalho, que família, que relacionamentos ou que qualquer dimensão da vida ofereça, nós desabamos. Nós temos uma dificuldade muito grande de resistir a isso, porque o foco da nossa vida e a razão para a gente continuar respirando é essa. Então, hoje, essa juventude enfrenta grandes desafios na formação da sociedade contemporânea por se guiar aos prazeres, por se guiar pelo afeto e pelo que essas liberdades oferecem, e não mais pelas tradições, pelas necessidades ou pela subsistência. Então é uma geração que cria um abismo entre população em idade ativa e população economicamente ativa, porque francamente a maioria de vocês que me assiste já está em idade ativa e poderia estar trabalhando. Você tá falando sério? No entanto, não vai se transformar em economicamente ativa enquanto o coração não bater mais forte por uma determinada profissão, ou por um determinado emprego, ou por determinada faculdade, porque vocês são guiados pelo afeto, porque nós somos guiados pelos prazeres. Da mesma forma que as nossas relações familiares se tornam mais frágeis e os nossos relacionamentos também mais voláteis, porque no primeiro momento em que nós nos frustrarmos pelo afeto que não voltou, ou pelo prazer que não correspondeu, nós simplesmente desistimos, abrimos mão, pulamos do barco, porque nós não temos muita resistência aos conflitos, ou claro, ao fato de a vida não ser 100% prazer, né? Que pena! Isso é uma utopia, é impossível de acontecer. Não é à toa que essa juventude tem sido chamada de geração floco de neve, por ser um pouco mais frágil às transformações afetivas que não correspondam ao prazer. Então o impacto disso vai de mercado de trabalho, de adesão às profissões, de entrada nas universidades, a própria relação com os afetos, os relacionamentos, a família, enfim, a tudo que diga respeito à vida contemporânea. Então significa que essa liberdade aberta lá no pós-guerra tem se traduzido para nós muito mais como angústia do que necessariamente como realização. Inclusive quem fala que liberdade sem responsabilidade produz angústia é o mesmo Sartre que comenta sobre o Projet de la Vie, que fez parte das sociedades pré-século XX. Então é uma transformação muito grande. E olha, eu considero meio perigosa, muito perigosa, porque inclusive a própria dimensão de política está influenciada por isso, né? Nós não escolhemos necessariamente o candidato A ou B pela competência, pelo histórico ou pela efetividade do seu comportamento, pela idoneidade ou qualquer coisa parecida. Mas não, nós escolhemos pelo que, digamos, nos desperta, pela emoção que provoca ou pelo prazer que sentimos, apoiando A ou B. Não é mais ou menos isso? Da mesma forma que a nossa atuação no meio social não cumpre um princípio ético, moral ou um valor de equilíbrio social, mas não, nós nos movemos pelo impulso das emoções e dos prazeres, da seleção inclusive, do que pode ou não ser feito, de como tratar ou não as pessoas. Então isso pode oscilar do afeto extremo e do amor incondicional
até a extrema violência e barbaridade, se as nossas emoções nos guiarem para isso. Então, esse imperativo do prazer, sobre o qual Jacques Lacan menciona, se torna de fato a lei da geração contemporânea e deturpa muito da nossa percepção sobre o meio, deturpa o nosso engajamento para o mercado de trabalho, a gente evita trabalhar se isso não for gerar prazer, isso gera uma geração canguru, né, que está na bolsinha do pai e da mãe eternamente, está aí com 30 anos nas costas e dependendo da renda dos pais. Melhor do que nada. Porque não tem vergonha na cara para trabalhar? Porque acha que trabalho precisa ser satisfatório, quando na verdade trabalho precisa pôr comida em casa e pagar as contas. Tô falando igual ao seu pai? Tô. Porque na verdade o seu pai saiu dessa geração que acompanha as tradições e você está acompanhando o fluxo dos prazeres, porque na verdade a maioria é meio hippie de condomínio, né? E não pegou ainda no pesado que a vida moderna exige. Caracas. Mais ou menos isso. Fiz um sermão sem querer. Não era para levar para esse rumo, mas enfim, foi. De toda forma, essa dimensão dos prazeres pintou a nossa vida com cores não muito satisfatórias para a transformação social, ou para a sensatez, bom senso, ou mesmo para o desenvolvimento econômico de que nós tanto precisamos, né? Afinal, é uma geração que vai demorar muito a entrar no mercado de trabalho, vai produzir pouco e vai se aposentar cedo. Problema sério em relação aos abismos de produtividade. Então, o problema é muito maior do que só satisfação, né? Então, grave aí. No campo das gravidades ainda, eu ainda posso considerar que a juventude brasileira é grupo de risco, é vulnerável de várias formas, em várias medidas, não só porque está afeita a essa afetividade dos prazeres e das emoções, que eu coloquei como uma primeira tese, mas porque essa juventude sofre de 3 níveis de vulnerabilidade. E aí você pode escolher qual deles você vai usar como tese, ou fazer uma redação só sobre vulnerabilidades, tem tese suficiente para isso. A primeira vulnerabilidade eu considero biológica, do que Kant chama de maioridade. Kant tem um conceito forte sobre menoridade, maioridade, no que diz respeito à maturidade mesmo, à compreensão do mundo e à nossa autonomia de viver nele. E, obviamente, de nos equilibrarmos e nos fortalecermos nas relações sociais. Infelizmente, nós estamos vendo um retardo no alcance dessa maioridade. Talvez essa vulnerabilidade biológica, no sentido de nós nos mantermos ainda por mais tempo nessa menoridade kantiana, tem a ver com uma certa síndrome de Peter Pan, que é bastante exposta já dentro da psicologia moderna. Provavelmente você tem coleguinhas assim, e se você não reconhece os coleguinhas que são assim, talvez você seja o coleguinha Peter Pan, aquele que não quer crescer, ou tem muito medo de assumir o que é vida adulta e as responsabilidades que isso produz, ou o nível de seriedade, comprometimento e as consequências que atuar no mundo enquanto adulto gera. Então são pessoas que vão ainda negar por mais tempo a possibilidade do amadurecimento. O comportamento ainda é mais infantil, é mais inconsequente, está apegado mesmo só aos prazeres, como eu havia mencionado, desse imperativo dos prazeres, nega a independência e mantém-se ainda preso às bolsas dos cangurus, como eu mencionei, aos pais, a rendas, evita assumir carreira e, obviamente, evita também firmar um traço identitário, com uma carreira, com um nome, com um papel social mais ou menos desenhado. Isso tudo representa maioridade. Ah, mas isso vai me limitar. A vida adulta é limitação. Assumir um papel social é limitação. Ficar em cima do muro é ser, vamos dizer, vago, né? E, na verdade, do ponto de vista político, todos aqueles que ficam em cima do muro já assumiram de alguma forma alguma posição. É a posição da alienação.
ou de apoiar os opressores de alguma maneira, né? Pois é. Então, vivemos dentro de uma realidade em que esses Peter Pans mantêm uma sociedade eternamente infantil, infantilizada, né? Ainda meio paspalha na capacidade mesmo de lidar com o mundo real. Ou essa geração que está imersa nas tretas de Twitter e acha que isso é viver uma vida política engajada, ou nas dancinhas de TikTok e acha que os números de seguidores por lá representa ascensão social e independência. Então, a vulnerabilidade no que diz respeito à menoridade kantiana é um traço pesado, né? A vulnerabilidade biológica. Além da vulnerabilidade biológica, não dá para desconsiderar a menoridade também social, já que, inevitavelmente, os abismos sociais em que nós estamos impede que muitos dos jovens contemporâneos tenham possibilidade de viver de forma plena e cidadã. Afinal, não é dada a todos a possibilidade de alcançar os recursos que a sociedade como um todo tem. Eu considero que talvez a gente possa dizer aí de uma vulnerabilidade socioeconômica, já que nem todos os jovens têm acesso àquilo que Chico de Oliveira chama de ferramentas de sobrevivência. Você sabe muito bem das diferenças, por exemplo, no Brasil, entre o ensino público e o ensino privado. Você sabe muito bem das diferenças de quem faz faculdade e quem não faz, e dependendo de qual faculdade, das oportunidades que você recebe depois ou não. Então, uma parcela considerável da população não tem acesso a ferramentas suficientes de sobrevivência que lhes dê autonomia para viver no mundo contemporâneo. Inúmeras mulheres têm gravidezes precoces, gravidezes na adolescência, que as impedem também de serem autônomas ou de assumirem um papel, vamos dizer, suficientemente forte a ponto de serem autônomas na vida, né, em relação à carreira, trabalho, à subsistência, ou de se livrarem, por exemplo, das amarras de violência do meio social em que estão. Então, a vulnerabilidade da juventude brasileira é um aspecto sério que raramente é observado. Raramente os jovens são vistos, de fato, como grupo vulnerável. A gente consegue enxergar outros grupos, mas esse é meio invisível no nosso critério de seleção. Talvez porque a gente veja muito potencial na juventude, e potencial sem recurso, francamente, se esvai antes que você perceba, né? Se esse potencial não é desenvolvido para uma maior idade, ou se ele não é desenvolvido com ferramentas de sobrevivência suficientes. Então, o nível de vulnerabilidade dos jovens brasileiros é significativo, arriscado e aprofunda todos os problemas sociais com os quais nós convivemos hoje. Da maturidade para lidar com as questões políticas, para lidar com as realidades da comunidade, para atuar no meio real e virtual, para atuar no mercado de trabalho, para conseguir ferramentas para se inserir nesse mercado de trabalho de forma efetiva, quando na verdade a maioria faz parte da geração neném e não consegue, na verdade, fixar no mercado, né, com um registro em carteira ou com um desenvolvimento significativo de carreira, né, com salários compatíveis com sobrevivência. A maioria vai começar a se vincular na uberização do trabalho, nos iFood da vida e não vai conseguir renda suficiente para sobreviver, né? Afeta tudo. E é muito difícil você falar sobre projeto de vida e a perspectiva do sonho do jovem, quando na verdade ele não tem o mínimo nem para comer em casa em relação às desigualdades, aos abismos sociais, se ele não tem o conhecimento mínimo para se vincular ao mercado de trabalho, ou se o desenvolvimento intelectual ou a maturidade não alcançou um nível para que ele seja autônomo o bastante. Eu estou enrolando com essa palavra hoje. Autônomo o bastante. Autonomia. Autônomo o bastante, né? Então, quase tudo que atravessa esse debate sobre os sonhos do jovem ainda esbarra nessa vulnerabilidade que raramente é encarada. Tanto dessa perspectiva do prazer, que altera a percepção sobre a realidade, quanto das vulnerabilidades a que ele está exposto, sejam biológicas,
sejam socioeconômicas, né? Para além disso, pegando mais pelo campo do Estado e, claro, das obrigações do Estado sobre o jovem, porque isso aí é uma tese eterna para todos os temas que você for discutir na vida, nós não temos ainda legislação compatível com as demandas desses jovens, inclusive com esse campo da vulnerabilidade que eu havia dito agora. Isso rende uma excelente contextualização na introdução dos seus textos e rende uma tese para o desenvolvimento fina também. Nós temos o Estatuto, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi promulgado nos anos 90 como uma consequência do processo de redemocratização do Brasil, com uma influência muito grande da Constituição Federal e de inúmeros tratados internacionais sobre a infância e a adolescência. E adivinha? Não rola, não funciona. Nem o Estatuto, no que promete em termos de proteção, de gestão da infância e da adolescência e de capacitação dos jovens para entender o mundo e atuar na realidade, nem as políticas públicas que fazem vinculadas a isso. Ganham pouco investimento, pouca visibilidade, e o Estado, que deveria, na verdade, investir o máximo para transformar, inclusive, essa população em idade ativa, e economicamente ativa, cidadã de qualidade, não faz. A gente já está vendo e discutindo isso há muito tempo, né? Eu acredito que já. De um Estado que já não cumpre mais com as suas obrigações ou com as suas funções como deveria, mesmo que isso seja estipulado por lei. A única coisa que se vê hoje sobre a juventude é aquilo que gera retorno populista, né? Imediatista, democracia de contentamento, como Habermas menciona. Ou seja, hoje, quais os assuntos que rendem voto e, vamos dizer, um pouco de empatia pelo governo? São os debates sobre idade penal, aí envolve a juventude, são os debates a respeito da prova do Enem, que mobiliza trocentas mil pessoas nas redes sociais, né? Então, são esses. Então, o que gera engajamento na rede, fala. O que não gera é esquecido. Há inúmeras realidades envolvendo a juventude brasileira que não são debatidas por lá. A situação de crianças e adolescentes em condição de rua, raramente exposta. A situação hoje dos abrigos e orfanatos ou dos centros de reabilitação, raramente exposta. A adaptação dessa juventude ao mercado de trabalho, que as universidades brasileiras não têm conseguido fazer, raramente exposta, e raríssimas as políticas públicas que trabalhem nesse campo. Ou questões relativas à própria gravidez na adolescência e à necessidade de educação sexual dentro das escolas, raramente comentado. Um processo de alfabetização política para lidar com o cenário hoje dessa democracia decadente em que nós estamos inseridos, raramente exposta, raramente debatida, ou mesmo de um processo de alfabetização para o ciberespaço, porque a maioria não sabe atuar lá dentro, não acontece. Então, as pautas que são levantadas e as raríssimas políticas públicas ou projetos de lei que surgem para envolver a juventude são aqueles que podem dar uma resposta para as eleições, ou que podem render, de alguma forma, votos ou credibilidade para o governo que lança, e não necessariamente melhorias para a comunidade ou melhorias para esse grupo vulnerável do ponto de vista biológico e socioeconômico. Então não tem. O fato de haver leis escritas no país para os mais diversos segmentos, minorias e realidades não significa que nós tenhamos transformação social ou uma instituição que trabalhe de fato em favor desses grupos. A gente tem leis e estatutos para praticamente tudo, para ser sincero. Praticamente tudo. Praticamente todas as minorias brasileiras têm pelo menos um estatuto, um código de lei, um artigo qualquer. Não adianta, se não há uma instituição que se comprometa com a execução disso. E nós não temos, porque as instituições no Brasil se comprometem com aquilo que rende retorno populista mesmo, o que atrai carisma e não necessariamente eficiência ou transformação social. Nós não somos um país de transformação social, nós somos um país de voto, nós barganhamos voto, nós não fazemos mudanças. Essa é a grande verdade, né? Bom, e uma outra tese que eu acredito ser
extremamente dinâmica para tudo que se discuta a respeito de juventude nesse país, é a forma como a maioria está com a cabeça enfiada no mundo virtual e traduz os seus comportamentos a partir disso. Ou seja, criamos chupetas virtuais para crianças, adolescentes e jovens adultos. E o espaço virtual se torna uma fuga, uma resposta e uma forma de lidar com o mundo, única e exclusivamente. Quem fala disso é Pierre Levy, que é quem cria o conceito de cybercultura, de uma cultura transformada pelo espaço virtual, ou criada para o espaço virtual. E ali essa cultura hoje é marcada por uma hipertrofia do narcisismo, eu. Christopher Lasch, inclusive, menciona sobre esse eu, quando a opinião, por exemplo, se torna mais importante que os fatos. É o que você vê hoje, né, dentro da rede, quando um ponto de vista ou a emoção é mais importante que o conhecimento, né? E ali você vê um nível de polarização absurdo, nessa polarização uma margem de violência nunca antes vista no comportamento de uma comunidade, de um embate cego de bolhas sociais que não conseguem perceber a partir das suas paredes que outras realidades podem coexistir sem haver grandes embates, que se cega para os problemas reais enquanto se apega aos virtuais. Tem uma dificuldade imensa de definir o que é real, o que é virtual, né? E se fecha em trends, em tendências, em modinhas e não necessariamente no que o mundo oferece real. Inúmeros pensadores para isso, nossa, infinitos. Tem aí o Christopher Lasch sobre essa hipertrofia do narcisismo, tem o Pierre Levy sobre cybercultura, tem Hannah Arendt com o conceito de self, que é esse retorno absurdo para si mesmo e uma alienação para o espaço externo. Nós nos tornamos quase todos hikikomori, como o Han Byung-chul menciona, nos fechamos dentro de quartos, de celas, isolados do mundo, e a nossa única janela para o mundo exterior é a tela do telefone. E essa janela distorce a realidade que nós enxergamos sobre o mundo, ela filtra, ela recorta, nós não sabemos o que o mundo é, só a imagem que nos produzem dele. Extremamente perigoso, você pensou nisso? Você não sabe como é a realidade do mundo hoje, você sabe o que te mostram. Não é o mundo real, e nós distorcemos muito. Então, há um nível descomunal de distorção da realidade. Nos impede de entender os limites e as fronteiras do dano, como Stuart Mill menciona no princípio do dano, que a liberdade de um só pode ir até o limite que a liberdade do outro começa. Não, nós estamos nos lixando para isso e extrapolando todas as fronteiras. A noção de responsabilidade desaparece. Aquela noção que Hegel comenta na ética da responsabilização, você tem que agir pensando no que vai acontecer depois de amanhã, nas consequências dos seus atos. Não, nós nos desligamos totalmente disso. Então, essa juventude é marcada por uma carga absurda de irresponsabilidade e de perda da fronteira da liberdade. E eu acredito que a influência maior disso seja hoje o espaço virtual. Esse fechamento em nós mesmos que esse espaço virtual produza. Perigoso, né? Então, sei que essa abordagem aqui é pesada, que o campo é denso, que as teses são complexas. Então eu vou pedir para você me pedir socorro, me chamar para te esclarecer todas que você precisar. Cada um desses conceitos que eu puxei aqui, todos têm um potencial gigantesco para os seus textos. Então, gostou mais de um, mais de outro, simpatiza com esse, acha que esse é legal para explicar os problemas que nós vivemos? Me conta, me sinaliza, explico mais para você, desenvolva a ideia, expando a tese até ela se tornar a melhor ideia que você já adquiriu nos últimos tempos. Combinado?